Bom, pessoal, de compartilhamento está aí para vocês já. Nosso, nossa aula de hoje é sobre sentença e coisa julgada, mas nós temos que corrigir ainda o questionário da última aula. A última aula nossa era sobre inspeção judicial. A primeira pergunta é: a inspeção judicial é a forma pela qual o juiz toma ciência dos fatos diretamente, ou seja, por uma atuação própria e sem qualquer influência de outras pessoas, em que pese possa nomear peritos para acompanhar o ato. Essa alternativa é uma alternativa verdadeira e descreve, traz aí o conceito para nós de inspeção judicial. Ela, de fato, é a oportunidade que o juiz tem para manter contato pessoalmente, com a prova, com o local em que aconteceram os fatos, e vai permitir que os sentidos do juiz, possam vir a fazer parte da sua compreensão, do seu entendimento. No meu ponto de vista, é uma das melhores formas para que o juiz de fato tenha contato com a realidade. Porque é muito diferente você ver no papel do que você ver a coisa ali pessoalmente. A gente sabe da dificuldade que é uma inspeção judicial, a gente sabe que não é fácil, não é simples parar uma atividade judicial para ir até o local. Isso não só para o juiz, mas para os advogados, partes, para todo mundo. Então, a despeito de todas essas dificuldades, ainda continua sendo um bom meio de prova. Eu tenho, na prática forense, utilizado bastante fotografias do local. Hoje o processo eletrônico e os peticionamentos permitem com facilidade que nós possamos inserir essas imagens no processo. E sem dúvida alguma, uma imagem vale mais que 1000 palavras. A gente atua bastante na área de desapropriação de terras, e tem uma imagem que chama muito a atenção dos juízes, que é um animal que teve sua cabeça presa nessas torres de energia. Ficou lá preso e infelizmente o animal teve que ser sacrificado, mas é uma imagem, digamos assim, bastante chocante para o magistrado, para ele entender a lógica da dinâmica de uma propriedade rural, que nem todo mundo conhece e está habituado. Então, a inspeção judicial é uma forma, então, de permitir que o juiz tenha um contato com essa realidade, ok? Então, ela é verdadeira. Segunda situação, segunda questão: inspeção judicial pode ser considerado meio de prova subsidiário. Aqui é uma questão de briga doutrinária muito grande. Autores dizem que não é prova, outros dizem que é prova, mas nós já na última aula esclareci para vocês que desde o Código de 73, a legislação nossa positiva, ela escreve lá a existência da prova, da inspeção judicial como meio de prova. Todavia, a inspeção judicial, ela também, a doutrina entende que ela não é uma prova sozinha, por si só. Então, ela sempre vai estar ali subsidiando uma outra prova, complementando uma outra prova, digamos assim. Então, essa alternativa também é verdadeira, porque ela é meio de prova, ela pode ser considerada um meio de prova subsidiário. Observe que ela não é uma prova subsidiária, ela pode ser considerada. Então, nós temos ali uma partícula, um pode, que está ali uma extensão para essa questão de ser uma prova subsidiária. Ela é tão prova quanto as outras qualquer, quanto uma testemunha, quanto uma perícia, todavia, ela dificilmente ela está sozinha no processo para poder fundamentar a decisão do magistrado. Terceira questão: a inspeção judicial pode ocorrer em qualquer fase do processo, desde que antes de proferida a sentença, seja por solicitação das partes ou por ato de ofício do juiz. Vamos analisar de trás para frente. Então, a inspeção judicial pode ser feita de ofício ou a requerimento das partes. As partes podem pedir, mas o juiz não está obrigado a executar. Essa questão é muito parecida com uma questão do item anterior, que era da perícia. Tinha uma questão muito semelhante a essa, eu expliquei na aula passada, a taxa de erro da outra questão lá da prova pericial está errada, aqui o parágrafo 92 aqui em cima está errado, aqui é prova inspeção judicial, mas quando falamos lá da prova pericial, eu esclareci para vocês que o juiz tem total liberdade, antes de proferir a sentença,
para refazer qualquer meio de prova. Então, espero que, embora muita gente tenha errado na prova pericial, espero que essa daqui da prova da inspeção judicial tenham acertado. Até porque é importante lembrar e destacar isso mais uma vez. Desde a petição inicial até antes da sentença, o processo é do juiz. Ele pode anular, pode mandar refazer tudo aquilo que ele entender necessário, e é claro, desde que dentro da legalidade, né, de que ele respeite aí a estrutura processual, a legislação pátria. Perfeito? Então, essa também é uma alternativa verdadeira. A outra, inspeção judicial é ato processual que pode ser realizado na sede do juiz ou fora dela? Ok, na sede da comarca ou fora dela. Podendo ser realizado pelo juiz, mesmo fora de sua comarca, desde que justifique e fundamente no processo sua relevância e importância para embasar sua sentença? Pessoal, isso aqui é falso. Por que é falso? O juiz, ele não pode sair da sua comarca, quer dizer, não é que ele não possa sair, ele não tem poderes fora da sua comarca. Então, um juiz de Maringá, no exato momento que a situação jurídica esteja em Sarandi, ele não pode resolver, não pode atuar, então ele fica restrito à sua comarca. O que vale dizer? Precisa de uma inspeção judicial, por exemplo, em São Paulo. O juiz tem como ir para lá? Não, não tem. Tem que mandar uma carta precatória para que o juiz de São Paulo faça a inspeção judicial, para que ele vá, para que ele analise. Ok? Então, inspeção judicial não pode ser feita fora da comarca, porque senão nós correríamos um risco, né? Temos que fazer uma inspeção judicial lá em Porto de Galinhas, temos que fazer uma inspeção judicial lá na Chapada dos Guimarães, então isso aí seria, ainda mais no Brasil, né? A gente sabe como as coisas infelizmente acontecem no país, em alguns setores do poder público, então, para evitar essas questões, e não só por isso, também por uma questão de legalidade, de espaço territorial, o juiz só pode realizar qualquer tipo de ato dentro da sua comarca. Se ele precisar sair, se o ato tiver que ser feito fora, melhor dizendo, tem que ser por meio, né, da chamada carta precatória, e se for fora do país, carta rogatória. Última, mesmo que realizada a inspeção judicial, a ausência do auto circunstanciado torna sem efeito esse meio de prova, não podendo, portanto, embasar a decisão do juiz, apesar de tudo que ele viu e ouviu durante a produção da prova. Verdadeiro, né? O juiz, para poder realizar uma inspeção judicial, tem que fazer o auto de inspeção, tem que registrar por escrito tudo o que ele viu, podendo, como a gente viu na nossa aula anterior, apresentar mapas, fotografias, gráficos, eu até mencionei hoje gravação de imagens, tudo isso para embasar o seu auto, que é indispensável. Sem o auto, ele não pode fundamentar, não pode basear a sua decisão, né, não pode basear o que vamos falar daqui a pouquinho, sua sentença, apenas no que ele viu, se ele não registrou isso da forma correta, ok? Então essas eram as questões que nós tínhamos sobre inspeção judicial. Agora a gente retoma, né, o círculo normal de nossos estudos, que é indo, né, para sentença e coisa julgada. Ok? Achei fundamental destacar alguns aspectos aqui, antes de falar especificamente da sentença, que é o seguinte, né? As provas, recapitulando e fazendo o fechamento. O autor, ele vai apresentar lá o seu pedido genérico de provas na petição inicial. O réu fará a mesma coisa, apresentando na contestação. Aqui é aquela oportunidade que eles podem usar aquela frase mágica que eu ensinei a vocês. Pretende provar o alegado por meio de todas as provas em direito admitidas. Essa frase, ela serve aí para qualquer petição do dia a dia, serve para o seu exame de ordem, é o suficiente ali para atender o requisito da petição inicial. Acontece que lá no saneamento, o juiz vai precisar que as partes especifiquem, detalhem que prova. Então, na inicial, você falou em prova testemunhal, bacana. Eu, enquanto juiz, autorizo, mas quem são as suas testemunhas? Você falou em depoimento pessoal? Ok, eu autorizo. Falou em perícia? Ok, qual é o objeto da perícia? Quais são as suas dúvidas na perícia?
É o que a gente chama, então, de especificação de forma específica, o detalhamento das provas que você vai necessitar. Isso tudo vai culminar no momento mais importante das provas, que é a audiência de instrução. Lá na audiência de instrução, a gente tem toda a abertura dela, pregão e por aí vai, as intimações. De qualquer maneira, é na audiência de instrução que se realiza, então, a coleta das provas orais, né. Quais são elas? O perito, a gente vai ouvi-los, caso necessário, se o laudo não ficou suficientemente claro, essa é a oportunidade de trazê-lo para que ele faça os seus esclarecimentos. Depoimento pessoal é o momento, então, que as partes vão poder falar. Testemunhas, lembrando que primeiro é do autor, depois as do réu, lembrando as hipóteses de impedimento, suspeição, né, os informantes por meio lá da contradita. Então a gente tem aí todos esses aspectos que foram dirimidos ali dentro da instrução, da audiência de instrução. Pois bem, antes que ocorra a sentença, nós precisamos passar pela última etapa que até então não estudamos, que são as alegações finais. Então, olha que interessante. Fim da instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e ao do réu e a do réu, bem como ao Ministério Público, se for o caso da sua intervenção, sucessivamente pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10 minutos, a critério do magistrado, a critério do juiz. Então, vejam, depois das provas, é o momento que os advogados têm para apresentar as suas alegações finais. As alegações finais é aquele instante em que o advogado vai poder, então, destacar, né, vai poder dar ênfase a determinados aspectos processuais, a determinados documentos, vai ressaltar a fala de uma testemunha ou de outra testemunha. Eu estou para fazer uma alegação final nos próximos dias aí de um processo criminal em que o meu cliente ele é acusado de tráfico, mas durante a audiência, o outro réu assumiu que a droga é toda dele, né, tecnicamente confessou a posse, né, a propriedade, melhor dizendo, da droga. Então, essa vai ser a fala que eu vou destacar. Nessa mesma audiência, os policiais foram contraditórios, um disse que a droga estava num local, outro disse que estava no outro. Então, essas polêmicas todas, essas contradições, devem ser destacadas na alegação final. Essa aqui é o grande medo, o grande temor dos advogados, é ter que falar ali na audiência, né, num prazo tão curto e destacar. Então, quando você vai para uma audiência de instrução, qual é o correto, qual é o ideal? Deixa levar, né, uma síntese daquilo que você necessita falar, levar ali os seus apontamentos. Perfeito? Esse tempo, que já não é tão grande assim, e se houver litisconsortes, ou seja, vários autores ou vários réus, esse prazo é dividido entre todos ali. Então, se são 3 réus, né, vamos pegar lá 20 mais 10, são 30 minutos, 3 réus, 10 minutos para o advogado de cada um dos réus. Óbvio que esse prazo não é um prazo de campanha eleitoral, em que a gente liga lá o cronômetro, acabou o tempo, corta o microfone, acabou o tempo, encerra. O juiz dá liberdade para que os advogados vão conversando, vão falando, embora não seja ali cronometrado exatamente o período. É claro que não vai poder ficar muito mais do que isso, senão acaba atrasando a todos. Pois bem, talvez essa seja a parte mais interessante. Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas. É o que a gente chama de memorial de alegações finais, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como ao Ministério Público, se for o caso da sua intervenção, nos prazos sucessivos de 15 dias. Então, é comum, eu diria aí que 99,9% dos processos, terminada a instrução, ao invés de dar a palavra aos advogados, via de regra o juiz converte essas alegações orais em memoriais por escrito.
é muito melhor, lembrando sempre que a audiência ela é cansativa, demorada, então às vezes a audiência já começa lá, vamos dizer assim, está marcada para as 2h30, já atrasa ali meia horinha. Houve peritos, houve as partes, houve testemunhas, brincando, né, começando lá às 3, quando você vê já são 6 horas da tarde, 3 horas de audiência. E assim, são 3 horas muito delicadas, em que o nível de estresse é muito grande, às vezes as partes discutem entre si, advogados discutem com o juiz, claro que tudo no bom sentido, mas respeito, educação sempre presente, às vezes nem sempre, né? Às vezes alguém até exagera um pouquinho, então o clima é muito pesado e é muito cansativo, e ainda exigir, né, que os advogados tenham esse discernimento, então é muito comum que essas alegações finais sejam feitas por escrito. É uma prerrogativa que cabe ao juiz. Quem decide se será escrita ou se será oral é o magistrado. Eu vi uma vez, eu acompanhei um processo em que o advogado não queria fazer oral, mas o juiz determinou que fosse feito oralmente e teve que ser feito ali, senão o advogado perderia aquela oportunidade, ok? Normalmente, o próprio juiz acaba propondo que seja feito por memoriais. De qualquer maneira, terminada as alegações, terminada a instrução, só resta agora, no processo, a apresentação da sentença, melhor dizendo. Está lá no 366, encerrado o debate, ou oferecidas alegações finais, o juiz proferirá a sentença em audiência ou no prazo de 30 dias. Ora, se para os advogados não é fácil as alegações finais, eu diria que para o magistrado é ainda pior, porque é ele que vai ter que decidir. Os advogados defendem suas teses, tiveram anos se preparando para isso muitas vezes. O juiz, às vezes, terá ali uma testemunha que mudou todo o curso do processo e tem que decidir na hora. De qualquer maneira, não há problema algum em o juiz não apresentar a sua sentença em audiência e mandar o processo concluso para que ele possa decidir, a gente chama de decisão em gabinete. Bom, outro problema, 30 dias. Esses 30 dias, já falei diversas vezes para vocês ao longo do ano, ao longo do semestre, que para o juiz, para o Estado, não existe preclusão, o que vale dizer, se ele ultrapassar os 30 dias, ele não sofrerá absolutamente nenhuma sanção, nenhuma. Já vi processos demorar um ano para sair a sentença, tudo pronto, tudo feito, tudo acabado, um ano para sair sentença, e pior, né, o autor, né, o nosso cliente era um juiz, um magistrado, e o juiz que julgava, então, mesmo sendo colega ali de ofício, né, colega de profissão, não teve digamos assim, a delicadeza de julgar mais rápido o processo do companheiro. Então, são percalços aí que acontecem dentro do poder judiciário. Então, o prazo é 30 dias, mas se for se extrapolar esse prazo, não haverá nenhum tipo de sanção. Acho necessário relembrar a vocês, na verdade dizer a vocês, que entre a petição inicial e sentença, além de tudo que a gente já estudou esse ano, nós ainda temos tutelas de urgência, que eu não mencionei nenhuma delas, que é a tutela antecipada, a tutela de evidência, tutela cautelar. Eu não falei delas para vocês porque isso é objeto do próximo semestre. O professor que me sucederá trabalhará esse conteúdo com vocês, ok? Então, apenas para registrar aí essa possibilidade. Quando a gente fala de sentença, tem um aspecto que nós também já conhecemos, que é o conceito de sentença, que está lá para nós no 203. Parágrafo 1º. Ressalvadas disposições expressas dos procedimentos, sentença é o pronunciamento pelo meio do qual o juiz, com fundamento no 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento, bem como extingue a execução. A gente disse a vocês que, embora, ressalto, revogado o Código 63, ele tinha um dispositivo que era bem interessante, era mais compreensível, no meu ponto de vista, para quem está na graduação ainda. O que dizia o Código? Dizia que a sentença é o ato pelo qual o juiz põe fim
ao processo. Era mais compreensível, porque ligava a ideia de final de alguma coisa. Aqui também fala, enfim, do processo comum, do processo de conhecimento, com uma linguagem um pouco mais rebuscada, mas fala isso. É a forma que a lei optou para descrever a sentença. Já que falamos de sentença, só para recordar, nós ainda temos as decisões interlocutórias que acontecem no meio do processo e os despachos que também acontecem no meio do processo. O que diferencia um de outro, nós já estudamos, foi inclusive objeto de avaliação, é que a decisão interlocutória ela sempre traz ali algo negativo, traz ali alguma despesa, algum tipo de incômodo, melhor dizendo, para uma das partes. Isso, então, é uma interlocutória. Por que que tem essa diferença? Porque da interlocutória cabe recurso de agravo de instrumento, enquanto a lei estabelece que para despachos não há nenhum tipo de recurso. Lembrando ainda que temos os atos ordinatórios, que é mandar o processo para o Ministério Público, mandar para o contador, expedição de documentação, que é ali o dia a dia, né, o ordinário do dia a dia. Então, isso aí não precisa do juiz determinar, o próprio cartório, o próprio escrivão faz esse serviço, o juiz simplesmente supervisiona e acompanha esses atos. Bom, se isso é sentença, nós ainda temos o chamado acórdão. Sentença é dada pelo juiz sozinho, pelo juiz monocrático, enquanto o acórdão ele é feito pelo órgão colegiado, os tribunais. Então, as decisões dos tribunais a gente chama de acórdão. Então, enquanto o juiz sentencia, desembargadores, ministros, tribunais de um modo geral proferem acórdãos. Mas é a mesma coisa, nós vamos ver daqui a pouquinho que os requisitos, inclusive, são os mesmos. Quando a gente fala do 203, ele traz ali dois artigos, né? O 485 e o 487. Nós já falamos desses dois artigos agora há poucos meses, quando falei do julgamento conforme o estado do processo, e lá no julgamento conforme o estado do processo, eu falei para vocês da primeira etapa, que é a etapa da extinção, e vimos em detalhes cada um dos incisos desses artigos. Então, nós não vamos ficar detalhando novamente, algo que a gente já conhece, né? Mas é importante destacar alguns aspectos. O primeiro deles, sem julgamento do mérito. Talvez essa seja a informação mais importante que vocês precisam registrar. Quando o juiz julga o processo com base no artigo 485, ele julga, ele termina, ele põe fim à fase de conhecimento, mas não diz quem está certo nem quem está errado. Ele simplesmente, atenção a essa palavra, ele termina com o processo. Daqui a pouco eu vou usar essa palavra com vocês. Então o juiz vem e termina com o processo. E termina com esse processo baseado, lastreado em erros, em dificuldades de cunho processual. Deferimento de petição inicial, abandono do processo, abandono pelo autor, falta de pressupostos, litispendência conjugada ou perempção, ilegitimidade da parte, convenção de arbitragem, desistência da ação, caso de morte e nos demais casos previstos no CICOS. Todas essas situações aí não leva o juiz a dizer se o autor tem ou não tem razão, mas houve erros de ordem processual que impedem o magistrado de decidir o mérito, por isso que se chama sem julgamento do mérito. A doutrina, de um modo geral, também fala em sentença terminativa. Lembra da palavra termina, que eu mencionei isso daqui agora há pouquinho? Está aqui a utilização dela. Quando o processo é extinto sem julgamento do mérito, nós temos uma sentença, então, terminativa. E qual é a implicação disso? A implicação dessa sentença terminativa está lá no 486, que diz assim: o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não cria obstáculo, não obsta a que a parte proponha de novo a ação. O que vale dizer, não julgou o mérito, pode ser proposto de nova ação? Novamente a ação? Pode, sem nenhum problema. É claro que temos que estar atento a três aspectos. Primeiro, tem que ter corrigido o vício, né?
indeferiu a petição inicial, você não vai poder apresentar a mesma petição inicial. Você vai ter que corrigir esse defeito. Segundo requisito, para propor de novo, você tem que pagar as custas da ação anterior. Então, se você autor, deu causa por erro de processo na extinção da primeira ação, ao propor a segunda, tua obrigação é pagar as custas da primeira, não pode ficar devendo. E terceira hipótese, terceiro requisito aí, é que também não pode ter ocorrido a perempção, né? O que é a perempção? Por 3 vezes o autor abandona o processo e aí depois quer propor pela 4ª vez. Isso daí não será possível. Então, nas situações do 485, são sentenças terminativas, terminam o processo, não resolve o mérito, mas pode ser proposta novamente. Bom, de outro lado, nós temos o 487, que traz para nós sentenças com julgamento do mérito. Esta sim é a sentença esperada. Quando a gente propõe uma ação, todo mundo espera que o juiz decida, que ele diga quem está certo ou quem está errado. Então, a sentença clássica, a sentença que se espera de um juiz, é a sentença do 4871, quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Tanto que, lá no julgamento conforme está do processo, eu destaquei a vocês que esse inciso primeiro não existia lá. Existia apenas o 2, o 3 e as alíneas A, B e C, que é quando ele julgava o mérito. De qualquer maneira, todo o 487 diz respeito para nós a sentenças proferidas pelo juiz. Então, separando sentença que julga o mérito, sentença que não julga o mérito. Sentença que não julga o mérito, a gente chama ela de sentença terminativa. Termina, mas não resolve. Sentença que julga o mérito, a gente chama ela de conclusiva ou definitiva, porque define, resolve o processo, diz quem está certo, quem não está e quem está errado naquela situação jurídica apresentada ao magistrado, ok? Bom, avançando mais um pouco. Quando a gente fala de sentença, nós precisamos nos ater ao princípio da congruência. O que é esse princípio, que tem um nome até bem feinho aí, né? Ruim de pronunciar, princípio da congruência. Esse princípio diz o seguinte: lá na petição inicial, né, o autor formula o seu pedido. Que tipo de pedido nós temos? O declaratório, o constitutivo, o condenatório. São os pedidos que a gente tem aí dentro da nossa petição inicial. E aquilo que eu peço na inicial tem que ser aquilo que o juiz vai me entregar na sentença, tem que ser congruente, tem que ter relação uma coisa com a outra. O que vale dizer, se o autor fez um pedido declaratório, ele só pode obter uma sentença declaratória. Se ele fez um pedido constitutivo, a única sentença que ele pode ter é uma sentença constitutiva. Se ele pede uma condenação, a única sentença que ele terá é uma sentença condenatória. Então, esses meandros todos aqui informam para nós o que é essa congruência, a relação entre pedido e sentença. Alguns dizem, né, já vi isso em várias palestras, o pessoal fala, mas a sentença é espelho da petição inicial. Eu não concordo muito com essa expressão, porque o espelho, a imagem, ela é invertida. Aqui no caso não é imagem invertida não, aqui no caso é aquilo que você pediu. Pediu, você levou. Ou melhor, se você pedir, você até pode levar, né? Pode ser que a sentença seja improcedente, mas se ela for procedente, ela só vai poder entregar para você aquilo que você pediu. Então você tem que tomar cuidado com o que você pede, porque às vezes pode se tornar realidade. Bom, isso vai ter implicação daqui a pouquinho nos vícios, nas nulidades da sentença. Daqui a pouco eu vou falar, né, se violar esse princípio, o que vai acontecer com o nosso processo. Mas daqui a pouco vamos falar sobre isso. Quero destacar aqui ainda que quando a gente coloca petição inicial, pedido, eu não posso me esquecer que eu tenho ainda a reconvenção. Né? Se o réu apresentar uma reconvenção, que tem natureza jurídica de ação, que tem autonomia em relação à ação, se o réu apresentou a reconvenção, também o juiz terá que decidir os pedidos da inicial e os pedidos da reconvenção.
Além disso, a possibilidade da acumulação de pedido, eu posso ter lá investigação de paternidade acumulada com alimentos, eu posso ter despejo acumulado com cobrança de aluguéis, dano moral mais dano material, então eu posso ter aí diversos pedidos numa única ação. E lembrando, por fim, aqui ainda que ainda tem outros tipos de pedido, tem o pedido ordinatório, eu tenho o pedido cominatório, mas os três principais são esses aí, né, representam aí o nosso dia a dia na lide forense, perfeito? Bom, esse então é o princípio da congruência, é a relação que tem que haver entre pedidos e a qualidade da sentença que foi proferida. Bom, em se tratando de sentenças ainda, existem os seus elementos essenciais, são as partes que não podem faltar numa sentença. Que partes são essas? Primeiro, tem lá o relatório, que é quando o juiz vai apresentar uma síntese do processo. O relatório é a garantia de que o juiz leu o processo, é o juiz destacando as principais partes do processo. A gente sabe que hoje em dia, esses relatórios, em regra, nem são feitos pelos juízes, são feitos pelos seus assessores. Mas não tem nenhum problema, não, assim, não vamos nos ater a essas nuances, até porque quem assina a sentença é o juiz. Logo, ele é o responsável por aquilo que ficou escrito naquele documento. Okay? O ideal fosse que ele lesse tudo aquilo, mas isso tudo também tira tempo de uma coisa que, digamos assim, é meramente, não tem caráter decisório, digamos assim. Então, esse é o relatório, é o resumo da sentença, dos fatos, melhor dizendo. Segunda parte, talvez a parte mais importante da sentença, é a sua fundamentação. É aquilo que o artigo 489(2) chama de fundamentos. Então, é ali que o juiz vai dizer baseado em qual princípio ele está julgando, baseado em qual lei, qual é a doutrina, né, qual foi o que ele usou para tomar a sua decisão, ok? Então, é ali que o juiz vincula, fundamenta o seu raciocínio. E, por fim, tem o dispositivo, que é quando o juiz de fato vai lá e declara o réu pai do autor, decreto o despejo, decreto a extinção do casamento, decreto o divórcio. Então, o dispositivo, digamos assim, numa linguagem bem popular, é onde você vê se o autor ganhou ou perdeu o processo. Pessoas ansiosas, né? Eu, por exemplo, vou direto no dispositivo. Depois eu vou ver por que ganhamos ou por que perdemos. Minha esposa também é advogada, ela fica muito brava comigo, porque ela gosta de ler a sentença, se delicia lendo a sentença. Fala, o quê? Me dá aqui esse dispositivo, depois você tira aí o prazer na leitura. Eu quero saber quem ganhou, quem perdeu. Ok? Mas as três partes são importantes, mas a última é onde você tem ali, digamos assim, a conclusão do raciocínio do magistrado. Essas três partes são obrigatórias, a ausência de um deles torna o ato do juiz sem efeito. A mesma coisa vale para os acórdãos, eles também terão essas mesmas três partes essenciais, tanto os desembargadores quanto ministros, ao decidirem os acórdãos, eles terão então os três elementos essenciais. Bom, chegamos aqui então às nulidades. Nós temos três tipos de sentenças nulas: sentença infra, ultra e extra petita. O nome diz, né, o infra é menos, o ultra é mais, o extra ela é diferente, é como se fosse matemática, né? É como se tivesse sido violado aqui a congruência. O que vale dizer, na sentença infrapetita, o juiz deu menos do que foi pedido. Na ultrapetita, o juiz deu a mais do que foi pedido. Na extrapetita, o juiz deu algo diferente daquilo que foi pedido. Aqui eu quero destacar e chamar bastante a atenção de vocês para o seguinte aspecto. Quando aparece infra, ultra e extra, os autores, todos eles, são unânimes em dizer o seguinte: infra é menos,
ultra é mais, extra é diferente. Só que não é bem assim. Não é que não seja bem assim. Não tem a ver com quantidade de valor, melhor dizendo. Vamos exemplificar. Vamos falar aqui só da infrapetita. Vamos apagar aqui para ficar mais fácil a compreensão de vocês. Veja, se na petição inicial teve um pedido lá de 20 mil reais, e durante a instrução processual ficou provado que o autor só tem direito a 5 mil, qual foi o pedido? Foi 20. Qual foi a sentença? 5. 5 é igual a 20? Não, é menos. Esse erro aqui a gente vê todo dia do acadêmico que está começando esse estudo. E falar isso aqui é uma sentença infrapetita. Não é infrapetita isso aqui. Isso aqui é uma sentença válida. Por que que é válida? Ora, o autor pediu 20 mil, só conseguiu provar 5. Nada mais justo que ele receba apenas 5. Isso não é infra. Tá? O que seria infrapetita seria isso aqui. Então, isso aqui está errado. Ok? O que seria uma infrapetita é isso aqui. Ó. Então, eu proponho uma ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos. Pois bem, concordam comigo que esse é o pedido 1? Esse aqui é o pedido 2? Investigação mais alimentos? Então, vamos imaginar que o juiz veio, sentenciou e falou, declaro o réu pai do autor. E olha só, ele não fala nada sobre os alimentos, ele silencia. Quantos pedidos tínhamos? 2. Quantos foram julgados? Apenas 1. Aqui é o caso clássico de sentença infrapetita. O juiz julgou a menos do que foi pedido. Ok? Ele não julgou a menos valores, ele julgou a menos quantidade de pedidos. Ok? Mesma coisa, despejo, cobrança de aluguel. O juiz decreta o despejo, mas não fala nada da cobrança. É uma sentença infrapetita, porque infra não julgou todos os pedidos. Acho que fica até melhor assim. Não julgou todos os pedidos, julgou a menos do que foi pedido. Ok? Nenhuma dúvida até aqui? Isso aqui eu sei que é um pouco complicado. Se tiver dúvida, pergunte, pessoal. Segundo, ultrapetita, que vale dizer além do que foi pedido, a mais do que foi pedido. Mais uma vez, não tem nada a ver com valores, tem a ver com quantidade de pedidos. Vamos aproveitar o exemplo anterior, ou melhor, um exemplo parecido ao anterior. O autor vem e apresenta a investigação de paternidade, só esse pedido aqui. Tá? Mas como vocês erraram muito na prova, né? Às vezes a pessoa associa a ideia de investigação de paternidade mais alimentos. Então o juiz aqui falou, quer saber? Daqui uns dias ele vai voltar aqui e vai pedir também os alimentos. Então eu vou aproveitar, já estou dando a investigação, também já vou fixar alimentos aqui para o autor. Atenção, isso está errado. Lembra o princípio da congruência? Pedido, sentença, qual foi o pedido? Investigação. Qual era a sentença? Investigação. Alimentos não foi objeto de pedido. Se não foi objeto de pedido, o juiz deu, é ultrapetita. É além daquilo que foi pedido. Ok? O juiz está entregando mais do que a parte quer. Eu não quero alimentos, eu só quero a investigação de paternidade. Ok? Na mesma linha, despejo, né? O réu é despejado por falta de pagamento. O juiz vai lá, por força da economia processual, eu vou lá e já aproveito e condeno também a pagar os aluguéis. Errado, eu não quero receber os aluguéis, eu quero só que a pessoa saia dali do meu imóvel. Se ele der despejo e não pediu mais os aluguéis, que não foram pedidos, eu estarei diante de uma sentença ultrapetita, além do que foi pedido. Ok? A mais difícil de acontecer, talvez, seja a extrapetita, que é quando entrega algo diferente daquilo que foi pedido. Então, eu entro lá com uma ação de desapropriação, né? Quero desapropriar um terreno, o juiz me faz, me libera o IPTU do imóvel. Eu não quero discutir imóvel, eu quero discutir a desapropriação.
Tá? Isso aqui é mais raro de acontecer porque é um erro muito grotesco, né? Um erro muito grosseiro, digamos assim, né? Então, quase não acontece. Se bem que hoje em dia, com as recorta-cola das diversas decisões, isso tem tido uma recorrência um pouco maior. Perfeito? Então, atenção a isso. Muito importante o princípio da congruência. Muito importante aquilo que você pede com aquilo que você vai receber. Se você estiver diante de uma dessas três situações, você está diante de uma nulidade processual. Ok? Belezinha? Avançando mais um pouquinho. Uma vez proferida a sentença, uma vez que o juiz deu a sentença, a gente não é obrigado a se conformar com a decisão, né? Nenhuma decisão. De todas as decisões, cabe recurso. Então, da sentença, cabe o recurso de apelação, que tem o prazo de 15 dias, excetuados embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e responder-lhes é de 15 dias. Esses embargos, a que ele faz menção ali em cima, é que da apelação também cabe embargo, mas é mais para corrigir, né, para melhorar essa sentença. Esses embargos, o prazo é de 5 dias. Então, nós temos que pegar aqui o prazo máximo. Atenção ao que eu vou dizer agora. 15 dias é o prazo para recurso. Se não recorrer, olha a expressão que eu vou usar, ocorre o trânsito em julgado. Ok? Então, o trânsito em julgado é o que vai dar origem para nós, a tal da coisa julgada. Eu vou ter dois tipos de coisa julgada. A primeira delas é essa daqui do 485. Lembra dela? É aquela sentença terminativa, aquela sentença que não julga o mérito, aquela sentença em que há um erro processual e que a ação pode ser proposta de novo. Então, esse tipo de sentença aqui dá origem para nós uma coisa julgada formal, porque formalmente aquele processo não vai poder ser discutido de novo. Se eu quiser discutir novamente aquele assunto, eu vou ter que corrigir os erros do processo anterior. Essa é a coisa julgada formal, tem a ver com a forma do processo. De outro lado, eu tenho o artigo 487, que tem a sentença consumativa, conclusiva ou definitivas, são os três nomes que a gente encontra na doutrina e os três estão corretos. O autor Humberto acho que usa a expressão definitiva, não me lembro agora exatamente, mas você tendo essa questão da definição, né, da consumação, nasce a tal da coisa julgada material. Essa sim de suma importância. Essa sim nunca mais poderá ser discutida. Aqui, atenção, já venceu o prazo do recurso, já não há mais recurso, porque enquanto não terminou o processo, eu ainda não tenho a coisa julgada. A coisa julgada só acontece após não caber mais recursos desse meu processo. Perfeito? Então, essa é a coisa julgada, essa é a diferença que existe entre uma e outra. Vocês têm que aprender muito bem isso. A coisa julgada formal permite que a ação seja proposta novamente, enquanto a coisa julgada material é impeditiva de nova discussão a respeito daquela temática. Ok? Então, pessoal, esse é o assunto aí que eu tinha separado para vocês, né, nessa manhã, para a gente tratar da sentença e da coisa julgada. Não, a gente não vai abordar tudo que está no livro do professor Humberto, que ele traz ali, ele é rico em detalhes nesses aspectos, mas eu procurei preparar a aula pautado aí naquilo que a gente encontra em concursos públicos, exames de ordem, e que de fato é importante para o acadêmico no seu aprendizado, ok? Então, mantendo o nosso ritual, pergunto a você se alguém tem alguma dúvida aí. Se não tiver nenhuma dúvida,